Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigado por nos conceder mais esta oportunidade de nos encontrar e refletir a palavra de Deus, que para nós que cremos é palavra da salvação. Vamos permitir que este nosso encontro seja o momento favorável, onde a palavra de Deus nos alcança e que sejamos transformados pela força desta palavra. Te convido a abrir o seu coração e seu espírito, deixar que a luz da palavra de Deus habite em você, para que a sua vida se torne realmente a encarnação da palavra de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e o observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse trecho do Evangelho mostra Jesus que continua realizando o seu gesto de benevolência em favor de quem precisa, em favor de quem necessita. Neste caso, um homem com uma mão atrofiada. Mas embora Jesus realizasse o bem em favor das pessoas, existiam outras que se opunham à ação de benevolência de Jesus em favor das pessoas. Neste caso, os fariseus e os herodianos. E nós, com quem nos identificamos? De que lado nós estamos? Nos comprometemos com o bem ou nos comprometemos em impedir que o bem se realize entre nós? Por isso vamos com muita atenção refletir este Evangelho que terminamos de ouvir. Ele tem muito a nos ensinar no nosso modo de viver a nossa fé nos dias de hoje. O Evangelho começa dizendo que Jesus entrou de novo na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. É muito comum a gente encontrar Jesus nas sinagogas realizando o seu ensinamento. Mas o que mais surpreende é a sensibilidade de Jesus para ver as pessoas que, geralmente, outras pessoas não percebiam. As pessoas que estão marginalizadas, que estão excluídas. Ali estava um homem com a mão atrofiada, símbolo de algum tipo de opressão, que precisa de libertação. Este homem não tem nome, justamente porque ele simboliza ou ele representa cada um de nós. Portanto, todas as pessoas que precisam de libertação podem ser identificadas com este homem da mão atrofiada que estava ali na sinagoga. E Jesus o observa. Portanto, ao mesmo tempo que Jesus está e tem sensibilidade de perceber quem não era notado pelos outros, há quem esteja na sinagoga simplesmente para acusar as pessoas e não para ouvir a palavra de Deus. Por isso o Evangelho diz: e os observavam para ver se o curaria no sábado para o acusarem. Então, há quem esteja na sinagoga, mas não para fazer verdadeira comunhão com Jesus, fazer verdadeira comunhão com o Senhor. Há quem esteja na sinagoga simplesmente para acusar. Na igreja não é diferente. Pode ser que aconteça
que algumas pessoas estejam presentes na igreja, mas não para fazer a sua comunhão com Jesus, mas para acusar outras pessoas. Infelizmente, ainda existem esse tipo de pessoa que está na igreja não para fazer comunhão com Deus, mas simplesmente para acusar as pessoas. E ali estava este grupo para acusar Jesus se ele iria fazer o bem no dia de sábado. Ele disse ao homem da mão atrofiada, aquele que estava marginalizado: levanta-te, vem aqui para o meio. Jesus coloca no centro aqueles que estão à margem. Aquele homem que estava marginalizado, Jesus agora o coloca no centro. Jesus faz o bem em favor deste homem. Mas o bem realizado por Jesus causa fúria naqueles que não aceitam a mensagem de libertação trazida por Jesus. Por isso, Jesus pergunta aos fariseus que ali estão querendo acusá-lo: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Jesus deseja redescobrir o verdadeiro significado da lei do sábado. A lei do sábado passou a existir justamente como sinal de liberdade, de dignidade para o ser humano. Mas agora os fariseus querem fazer desta lei que antes era para libertar, agora um instrumento de opressão. Agora, aquilo que era para salvar, mata. Por isso Jesus questiona: o sábado, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou deixá-la morrer? E o Evangelho faz questão de dizer: eles, porém, se calavam. Quem trama o mal, quem se opõe ao bem, também é covarde. Não tem coragem de realmente se expor. Trama pelas costas, às escondidas. Por isso se calaram diante de Jesus. E o Evangelho diz que, repassando sobre eles o olhar de indignação e entristecido, Jesus fica entristecido por causa da maldade do coração daquelas pessoas, entristecido pela dureza do coração. Jesus disse ao homem de mão atrofiada: estende a mão. E ele a estendeu e a mão estava curada. Jesus liberta quem precisa de libertação. Jesus coloca no centro aqueles que estão marginalizados. E o último versículo do Evangelho que nós ouvimos também é muito interessante e gostaria que você prestasse atenção no que diz este versículo. Ao se retirarem, os fariseus e os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Herodianos e fariseus eram dois grupos totalmente distintos, não se gostavam entre si. No entanto, para tramar o mal de como destruir Jesus, esses dois grupos que eram inimigos se unem. E é interessante, por que se unem para fazer o mal e não são capazes de se unir para fazer o bem? Também hoje, meu irmão e minha irmã, existem pessoas que têm uma facilidade muito grande de se unirem, mesmo sendo inimigas, para fazer o mal, mas não são capazes de se unir para fazer o bem. Esta é uma reflexão que nós devemos trazer para o nosso coração no dia de hoje. Somos capazes de nos unir para fazer o bem ou somente nos unimos para fazer o mal, como os fariseus e os herodianos? Que este Evangelho que nós ouvimos nos ajude a acolher a mensagem que o Senhor nos traz para vivermos uma experiência religiosa que nos faz lutar pela dignidade das pessoas e não uma experiência religiosa que cause opressão nas pessoas. Que o Evangelho nos ajude a nos colocar com Jesus em busca da dignidade do ser humano. Jesus é o verdadeiro libertador do ser humano. Ele veio nos trazer a dignidade filial. O homem é senhor do sábado. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. É permitido fazer o bem ou o mal no dia de sábado, salvar uma vida ou deixá-la morrer. Esta experiência religiosa de liberdade, de dignidade,
é o que queremos experimentar. Por isso vamos, meu irmão e minha irmã, dirigir o nosso olhar ao Divino Pai Eterno e, cheios de confiança, fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, nosso Pai, nosso Criador, Deus de amor e bondade, te agradecemos por esta palavra dirigida ao nosso coração, que nos enche de ânimo e de coragem. Te pedimos a graça de ter um coração bom, capaz de amar o teu projeto e assumi-lo em nossa vida. Que tenhamos, ó Pai Eterno, a coragem de fazer o bem em favor daqueles que tanto necessitam. Que ajudemos a ocupar o lugar central aqueles que estão marginalizados. Que, assim como Jesus, lutemos contra o mal. Não permitamos que o mal prevaleça. Obrigado, Pai Eterno, por esta oportunidade. Que teu Filho Jesus esteja sempre presente diante de nós e que sigamos os seus passos na realização do teu projeto de amor. Te agradecemos por mais esta oportunidade de aquecer o nosso coração com a tua palavra. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.